Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui, pra gente dar início a essa conversa sobre os Lanternas Verdes que estão saindo na série Lanternas da HBO. Acho justo dizer que de todos os personagens conhecidos, por exemplo da Liga da Justiça, o Lanterna Verde é um dos que tá menos em voga, menos presente no imaginário do público nesse momento. Isso porque é um personagem que na mídia não vem sendo tão explorado assim ultimamente e ele acabou sofrendo alguns tropeços que meio que deram uma prejudicada aí no como a galera percebe esse personagem. Já que o filme do Lanterna Verde de 2011, com o Ryan Reynolds, que é um ator bacana, que tinha tudo pra ter feito um baita sucesso, acabou dando aquela escorregada no tomate, fez tanta gente reclamar que fez mais mal pro personagem perante a ótica do público, do que de fato tirar ele daquele ostracismo e fazer a galera lembrar dele com carinho, o que é algo sempre complicado pra galera do marketing. Então agora nesse momento a gente tem que lembrar que a gente tá em uma transição entre o DCEU do Zack Snyder e o DCU do James Gunn. Tem gente que simplesmente idolatra o Zack Snyder, acha que ele é o cara que faz tudo certo, não consegue pisar na bola em nada, e já tem gente que consegue ver um pouco melhor a vida como ela é e sabe que o James Gunn tá mandando melhor. Tô brincando, cada um com suas preferências, mas, na minha opinião, o James Gunn está, apesar de algumas características pessoais dele, que às vezes ele acaba meio que seguindo uma fórmula que fica muito evidente, conseguindo fazer as coisas terem um tom mais apropriado para personagens como, por exemplo, o Super-Homem, que você pode ter gostado ou não da versão dele, mas há de convir comigo que em termos de se parecer com o personagem no seu material fonte, ele fez um trabalho melhor do que o personagem interpretado pelo Henry Cavill, que de repente você pode até ter achado um filme maravilhoso, mas que aquilo era qualquer coisa menos o Super-Homem como deveria ser. Quem não concordar pode se sentir livre pra me xingar aqui nos comentários, só pega leve. Nessas então o James Gunn acabou optando dentre todas as opções de representantes dos Lanternas para poder vir agora com algo até bastante afastado e a galera não ter tanta base de comparação para ficar reclamando, com o personagem do Guy Gardner, que é um personagem que está sendo interpretado pelo Nathan Fillion como sendo um dos mais icônicos e politicamente incorretos da tropa dos Lanternas Verdes, conhecido por quem manja de quadrinho, porque o público em geral provavelmente nunca tinha ouvido falar a respeito dele. Então ele, ao contrário de outros que vieram antes dele, acaba se destacando pelo lance de que tudo que ele fala meio que é sem filtro. Isso sem falar daquela confiança excessiva, de achar que tá sempre fazendo o melhor, quando na verdade tá pisando na bola e não consegue perceber, fazendo com que ele acabe meio que virando uma espécie de anti-herói carismático. Sabe aqueles babaca que a gente curte odiar? Os Lanternas Verdes, com a sua mitologia própria, acabam abrindo as portas da DC para que histórias mais cósmicas sejam contadas, fazendo com que esses super-heróis tenham oportunidades de participar de tramas talvez até mais voltadas para algo que a gente costumasse ver em Star Trek. Uma mistura ali de frota estelar com polícia do espaço. Por isso não é de se estranhar que um monte de fã tivesse com a expectativa de que o negócio tivesse muito mais uma cara, talvez até fantasiosa puxada para um Star Wars, do que algo com cara de True Detective. Se tem dois atalhos que roteiristas adoram, porque normalmente o cara tem que pisar muito na bola para esse tipo de história não dar certo, são histórias onde você está fazendo formação de grupos ou você está fazendo o treinamento de um personagem novato num determinado cargo. Aqui vai mais ou menos pelos dois, porque alguém está sendo trazido para engrossar as fileiras, mas também vai ser treinado. E aí a gente acaba indo por um caminho onde talvez a coisa lembre bastante um filme, como por exemplo, Dia de Treinamento, com Denzel Washington, que é um baita de um filme, ou até O Aprendiz de Feiticeiro. Outro elemento que costuma render pra caramba é quando você tem o veterano calejado, meio que em conflito ali na hora de passar toda a sua sabedoria para aquele novato que chega cheio de gás, mas talvez ainda não tenha toda aquela malícia necessária para fazer o que se precisa ser feito. No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, muitas das histórias dos Lanternas Verdes acabaram se passando justamente na Terra e tratando de elementos sociais, falando sobre racismo e outras coisas que eram muito baseadas em pé no chão.
Então, de repente, essa série não tá nem se afastando tanto assim do tipo de história que já foi retratada nas páginas das HQs. E aí a gente vai ter que falar a respeito dessa dinâmica entre o Hal Jordan, que seria o Lanterna Verde clássico, com o recém-chegado John Stewart. Que, curiosamente, é justamente o John Stewart, que não foi o primeiro a chegar lá, que talvez seja, no Brasil, um dos Lanternas Verdes mais queridos e lembrados justamente porque ele era o integrante da animação da Liga da Justiça. Então com certeza vai ter uns marmanjos mais ou menos da minha idade que quando pensam em Lanterna Verde é capaz que lembrem dele, porque era essa a referência que tinham quando eram moleques, ou mais novos. A estreia do primeiro episódio de Lanterns da HBO conquistou uma sólida taxa de aprovação de 95% no Rotten Tomatoes. Algo no mínimo bacana. E vou elogiar esse primeiro episódio por ter sido uma trama policial com um jeitão maduro, mas também bastante carismático. Apesar deles não largarem mão de fazer a coisa como um drama mais realista. Tem os elementos fantasiosos e fantásticos, mas eles conseguiram contar aquilo como uma história que se você tirasse o lado super-heróico, a história ainda funcionaria. Não exatamente da mesma forma, por motivos óbvios, mas mais ou menos apontando para o mesmo norte. A série foi co-criada por Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, justamente com essa ideia de fazer uma abordagem mais pra gente mais velha do que necessariamente pra molecadinha, tentando trabalhar o ritmo e o mistério como sendo as motivações principais do que move a trama pra frente. Isso é claro sem falar que eles também querem alcançar essa coisa de ter um gênero híbrido, entre essa coisa de ser uma série policial de investigação, como eles chamam em inglês de procedural, com as coisinhas ali sendo resolvidas aos pouquinhos, de forma talvez até meio previsível, apesar de você não saber o que entra quando, com uma parada mais galáctica. Se você curte assuntos como esses, por favor, considerem se inscrever no canal, deixa um joinha que isso me ajuda bastante aos meus vídeos a terem a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Ativem as notificações também para sempre serem avisados quando sai vídeo novo. Quem quiser dar uma força financeira para o canal, agora a gente tá com a parte dos membros ativadas e você pode se tornar um telanauta apoiador por esse valor super baixinho, mas que ajuda tanto que tá aí na sua tela. E para quem quer se manter informado com o resumo das melhores notícias da semana do mundo do sci-fi, da fantasia e o melhor da cultura pop, é só clicar aqui no canal para dar uma olhada nessas notícias resumidas todo domingo ao meio-dia. Daqui pra frente, alguns dos comentários que eu vou fazer vão conter spoiler, então estejam avisados. Então, vamos lá, vamos desmembrar um pouquinho dos elementos que estão compondo a série. Primeiro a gente vai ter que falar sobre o ator Kyle Chandler, que tá muito bem trazendo um personagem mais rústico e cansado, mas não sem charme, além de uma postura segura e experiente, como justamente o veterano Lanterna Verde Hal Jordan. E vou falar, ele fez um tremendo de um trabalho bom em mostrar a diferença de alguém que começa a ser um super-herói e alguém que já é um super-herói há tanto tempo, que já passou daquela fase do glamour, do como os outros vão me ver. Ele simplesmente quer fazer o trabalho dele da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, mas ali ele tá meio Amélia, sabe aquele negócio de que não tem a menor vaidade? Pois é. Já o Aaron Pierre funciona por sua presença marcante e intensa como o recruta John Stewart, criando uma mecânica interessante entre os dois, fazendo com que esse aqui esteja se esforçando demais em tentar parecer que não está se esforçando de jeito nenhum, quase como se ele achasse que nasceu para aquilo. Porque tem uma parada meio vinda do cosmos, assim, que faz ele entender que esse é o lugar dele desde sempre. Inclusive, logo no começo, quando abre o episódio, tem uma cena que a gente já vai ter um negócio desses desde quando ele era garoto, retratando ali 1996, uma cena com o pai dele, que eu até achei um pouquinho exagerada, mas é pra reforçar justamente essa coisa de que ele já estava nesse caminho de coração desde sempre na vida dele. A química da dupla acaba ficando então justamente por causa das diferenças entre esses dois personagens, porque existe uma certa relutância. O Hal Jordan sabe que para ele passar o bastão pro próximo isso vai significar algo muito ruim para ele, mas ao mesmo tempo ele sabe exatamente o quanto é necessário que isso seja inclusive bem feito. Porque ele confia no próprio Taco, sabe que o que ele faz bem, então qualquer um que venha a substituí-lo vai ter que fazer isso de um jeito que não seja de qualquer jeito, porque ele teve tanto trabalho de fazer direitinho até aqui, vai entregar na mão de qualquer um? Não pode. E é justamente essa coisa de, ao mesmo tempo que ele deposita fé no garoto,
ele meio que quer segurar o freio de mão ali para não entregar nada muito rápido, até porque ele não pode, mas essa coisa vai gerando uma certa angústia até em quem tá assistindo, porque você consegue entender o lado dos dois e ao mesmo tempo você fica com pressa pela resolução dos problemas da ótica dos dois. Agora, vamos lá, a gente tá falando a respeito de uma série que tem um jeitão policial, com assassinato e tal, o que acabaria parecendo com uma série de investigação até bastante comum, normal, mas para justificar a presença de um Lanterna Verde participando daquilo ali, a gente acaba tendo uma trama que acaba se parecendo inclusive muito mais com algo tirado de uma história do Men in Black. De certa forma, até o papo do treinamento de um substituto. E no meio disso, a galera acaba descobrindo que existe sim o perigo de uma invasão alienígena. E o Hal já estava sentindo isso, ele tinha aquela visão e ele fala que quando ele tem esse pressentimento, dificilmente ele tá errado. Agora, a galera da Terra sabe da existência de ETs, de extraterrestres alienígenas há tempos, mas esse não é um assunto tratado de forma aberta o tempo inteiro, justamente por causa do pânico. A galera gosta de viver um pouquinho na sua ignorância, achando que tá segura. E aí uma parada que vale a pena tocar no assunto, porque nem todo mundo lembra, é que a primeira temporada do Pacificador, na verdade, aconteceu no DCEU. E aí teve a transição pra segunda temporada ter sido feita já debaixo das asinhas do James Gunn no DCU. Então, quando faz essa transição, ele faz umas mudanças lá, só que já estava na primeira temporada rolando uma proposta também de invasão alienígena, o que acabou fazendo com que aquela parte da história tenha se parecido um pouco mais com os invasores de corpos, que eu acho que algumas coisas de uma trama como essa, de um clássico do sci-fi, vão acabar presentes aqui também por motivos óbvios. Então, já que eu tô falando desse papo de substituto e mentor e aquele negócio todo, a gente tem que lembrar que, normalmente, o Anel escolhe o seu próprio sucessor, seu próximo usuário, mas, dessa vez, o Jon foi escolhido pelos próprios Guardiões, aqueles que meio que fazem funcionar a parada toda dos Lanternas. Então, justamente o Hal vai ter que cuidar do garoto de uma forma até meio contra a vontade dele, porque essa não costuma ser a ordem natural das coisas. Tem um lance de que cada setor tem o seu próprio Lanterna Verde, que essa corporação é composta justamente por alienígenas de diversas espécies diferentes, e aqui para o setor da Terra, ou que engloba a Terra, deveria ter um, mas é claro que nos gibis eles vão arranjar desculpas do porquê que a gente tem mais do que em outros lugares, até porque a Terra é um lugarzinho movimentado, viu galera? Tem tanta história rolando aqui que eles acabam entendendo que justamente por aqui ser um ponto onde acontece um pouco mais de picuinhas galácticas, eles acabam colocando mais gente para cuidar desse setor, mas tudo isso, é claro, ao longo de tantas décadas nos gibis foram tendo explicações mais bem feitas, dadas com calma e aquele negócio todo. Aqui na série a gente vai ter umas pitadas a respeito de por que os caras vão ter mais de um lanterna ao mesmo tempo, justamente fazendo com que o Hal Jordan, ao ver o garoto, seja lembrado de que para ele herdar o poder do anel dele, ele vai ter que morrer. E ele não tá tão afim disso acontecer ainda. Então, se por um lado o Hal Jordan não tá com pressa, o Jon, por outro, a gente vê, desde o começo, da abertura do episódio, que ele tem o sonho de se tornar um Lanterna Verde desde criança, mas ele também sabe manter a compostura, não vai demonstrar que é afoito e afobado, não. Como ponto alto do episódio, eu elegi a cena do interrogatório, aonde o tal suposto alienígena, que até então é só um suspeito, acaba respondendo as perguntas do Hal Jordan, que tá tentando fazer com que ele responda a coisas para poder detectar se ele tem conhecimento suficiente, não a respeito da pessoa que ele está tentando se fazer passar por, mas de um ser humano, misturando perguntas que aquela pessoa deveria saber a respeito de si própria, mas com outras perguntas que qualquer pessoa que não está vivendo numa pedra nesse momento da história da humanidade soubesse responder, como por exemplo algo tão famoso quanto algo relacionado a um personagem como o Harry Potter, que é super famoso, e a gente tem que saber a respeito, né galera? Porque ser nerd é importante hoje em dia.
E o mais legal da cena é que algo que parecia ordinário, com um cara que se coloca como frágil ali, até meio derrotado, vai percebendo que o outro já sabe exatamente qual é que é a dele, e a coisa vai na nuance mudando até a gente ver que tem uma transformação ali muito bem construída na interação entre esses dois atores que mandaram benzaço, até o momento onde, sem exatamente dizer isso com todas as letras, fica aquele negócio do chega de embromação, a gente já sabe que a gente já sabe. E é aí que o tal alienígena suspeito resolve cutucar o Hal, o que ele não devia ter feito, que é mancada. Mas é justamente usando o tal juramento dos lanternas, que é o tipo da coisa que para qualquer lanterna verde é vista como um motivo de orgulho, ele subverte o tal do leminha para fazer aquilo ser usado como algo que é mais ofensivo, mais apontação de dedo na cara do outro do que necessariamente como um elogio ao fato de que aquilo faz parte de um algo maior, de uma corporação que trabalha com aquilo verdadeiramente com corpo e alma para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então é justamente quando ele recita o papo do no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença, todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E vou falar pra vocês, é justamente quando esse lema é profanado que o Hal Jordan fica puto. Ele já tá num ponto muito mais maduro e tranquilo da carreira. E na DC, até mais do que na Marvel, os personagens têm a tendência de serem quase que idolatrados. Têm uma baita de uma fama e chegam a ter uma certa aura de divindade. E no caso dele, mesmo ele sendo profundamente humano, é justamente o entendimento do poder, da força que tem esse juramento, que faz com que ele, de fato, mereça ser um Lanterna Verde. Então tudo isso tem um peso, a alegria de servir uma causa maior e a pressão de não falhar. Então o Hal tá cansado, sim, com certeza. Só que a ideia de ser substituído flerta com a possibilidade de descanso por um lado, só que a alternativa acaba se mostrando cara demais porque representa o fato de que para descansar ele tem que morrer. E aí a gente vai chegar num ponto bastante central, de que se a gente não entender isso, a gente vai perder outras nuances de coisas que vão vir nos próximos episódios. É justamente esse negócio do Hal demonstrar ser o cara destemido. Porque para você ser um Lanterna Verde, o que você não pode ter é o medo, que justamente é o inimigo. Agora, será que ele é um homem sem medo nenhum, de verdade? No começo do ano a gente teve o filme Devoradores de Estrela, aonde pro personagem do Ryan Gosling chega a ser questionado o lance de se ele tá pronto para fazer um sacrifício pela humanidade, e a gente vê que ele não muito está pronto naquele momento da história. E é conversando com um outro personagem que demonstra que está sim disposto a embarcar numa missão basicamente suicida, que o cara fala que pra gente tá pronto pra se sacrificar por alguém, a gente só precisa ter alguém que valha a pena por quem lutar. Então, o que eu percebo aqui é que o Hal Jordan, ao mesmo tempo que se preocupa com todos, ele não tem, nesse ponto da vida dele, uma ligação com alguém que cria um elo pessoal imediato. Então fica aquele negócio de, ele tem um senso de autopreservação, sim, mas ao mesmo tempo ele consegue ser tão abnegado que ele não se importa o tempo inteiro com os perigos para ele. É isso que faz com que, de certa forma, algumas das nuances do que estão sendo propostas ali digam que parte do que está possibilitando ele ser esse super-herói que ele está sendo, não está no fato dele simplesmente não ter medo, é que ele não tem por quem ter medo nesse momento da história. O que por um lado é muito triste, mas por outro pode ser o maior trunfo dele. Existem, obviamente, motivos financeiros para os caras terem escolhido fazer uma série dos Lanternas Verdes com essas características de investigação, baseadas na Terra e tal. Mas eu acho que muito do que a gente viu no material de promoção até agora pode ser um pouquinho enganador. Eu não acho que a gente vai ter cenas cósmicas num nível gigantesco, mas ao mesmo tempo eu acho que algumas surpresas estão para vir. E também acho que muita gente reclama sem ter tido tempo de perceber que estava de barriga cheia. Essa história é contada com saltos de tempo. Primeiro a gente viu 1996, depois a gente foi para 2016 e na última cena a gente visita o tempo atual em 2026, o que inclusive deveria fazer a série tá rolando ali meio que num tempo comum com o resto desse universo. Agora, a parte mais ousada do que os produtores provavelmente escolheram foi ter justamente colocado a gente vendo ali a morte do Hal Jordan, e aonde a gente percebe que nem o John nem ele estavam com o anel no fim do episódio.
mostrando pra gente que o mistério tá só começando. Se ele vai se desenrolar de uma forma bacana ou se eles vão tropeçar, a gente vai ter que conferir os próximos episódios. A temporada de 8 episódios pode até acabar descarrilhando e acabar indo mal, mas teve um começo que eu vou dizer que eu vi com muito bons olhos. Foi um tom agradável, adulto e sério, mas longe de ser sisudo. Lembrando que no fim das contas, por mais que as histórias soltas do DCU tenham a oportunidade de tratar com seus próprios tons, enredos, personagens e trejeitos, eles vão ter de uma forma ou de outra que acabar se encaixando nesse universo maior, coerente, com produções como o Superman, a Supergirl e outras coisas que já andaram sendo feitas e que virão a ser feitas mais pra frente. Então, de fato, com um começo que me agradou, vai ter um monte de gente reclamando, porque coisas da vida. Mas, com um começo que me agradou, eu torço para que os Lanternas Verdes finalmente tenham a oportunidade de emplacar e entrar pro imaginário do público em geral, para continuar ganhando boas produções no futuro, porque eles têm uma história riquíssima, com tanta coisa para contar, que eu acho que se eles por acaso não verem um retorno financeiro, de audiência decente, a gente pode acabar perdendo de ter coisas bacanas simplesmente pelo fato de que toda vez que eles tentam iniciar alguma coisa vai mal e não engrena. Se engrenar vai ser muito bacana. Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que tudo que vocês quiserem comentar vai ser bem-vindo aqui no campo dos comentários. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguir com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.